apenas 2 temas, propostos inclusive pelo senador Raimundo Lira, que seria a chamada janela e também a questão do voto impresso, cujo veto foi derrubado pela Presidente da República. O senador Eunice externa aqui mais uma vez o seu compromisso de fazermos isso num segundo momento, a partir do início de janeiro ou fevereiro. Restringiríamos então o calendário especial a essa matéria apenas, a da abertura da janela, para não sermos cúmplices do que vem acontecendo hoje no Congresso Nacional, com partidos pontes que têm servido para desorganizar ainda mais o já conturbado processo político brasileiro. Portanto, nós do PSDB concordamos com o calendário especial e votamos ainda hoje. E alerta a Vossa Excelência, que se senta agora na presidência, de que em seguida nós estaremos em condições de votar com uma emenda feita conjuntamente com o governo a PEC que diz respeito à extensão da licença maternidade para mães de filhos prematuros. Cumprimento Vossa Excelência e vamos votar o calendário especial e aproveitar o quórum bom que nós estamos experimentando hoje para caminhar com essas matérias. Senadora Marta, com a palavra Vossa Excelência. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a discussão e aprovação ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, por unanimidade, do projeto do Super Simples. Esse projeto ele é extremamente importante. Hoje foi aprovado o requerimento de urgência. Espero que nós consigamos, de alguma forma, votá-lo, porque nós temos uma pressão de data, e a data é a data do exercício de 2015. Por quê? Principalmente porque as pequenas e microempresas não estão conseguindo pagar os refis. E este projeto, ele incorpora 120 meses, não 180 como veio da Câmara, mas com uma conversa com a União, fizemos um acordo de 120, porque as empresas realmente, em virtude de todas as situação econômica que nós estamos vivendo, elas estão quebrando. E nós temos um país, hoje, numa situação econômica, onde não temos nenhuma expectativa do ano que vem estar melhor. Então, essas empresas precisam, sim, para não ser uma quebradeira generalizada o ano que vem, dessa possibilidade de entrar em vigor em 2016 os refis. Por uma questão de acordo, todo o restante do projeto entra em vigor 2017 e outra parte em 2018, para que todos os interessados tenham a oportunidade de se adequar, e os municípios e os estados, ao novo Super Simples. Na Comissão de Assuntos Econômicos foi bastante, eu diria, dinâmico o debate, e surgiram tivemos várias emendas que estavam aceitas, outras que fizemos um acerto para que fossem aceitas, como a do senador Flecha Ribeiro, que foi parcialmente aceita, ou a do senador Bezerra totalmente aceita, ou a do senador Humberto aceita. Mas o que foi importante foi uma discussão onde se viu a preocupação de todos os senadores na manutenção das pequenas empresas vivas, e ao mesmo que isso segura os empregos. Ao mesmo tempo, uma preocupação com a tributação que chega para os municípios e a arrecadação que chega para os estados. As negociações foram longas, foram às vezes mais difíceis, mas eu tenho a satisfação de dizer que nós demos o passo, nós conseguimos. Hoje de manhã recebi 2 telefonemas, inclusive estive pessoalmente com o Márcio Lacerda, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, onde ele disse que foi bem a CAI, que os prefeitos estão satisfeitos, fez 2 considerações para continuarmos o diálogo, e também da Associação dos Estados, trazendo o seu apoio. Então, os 2 maiores óbices não existem mais, e o projeto ainda volta para a Câmara. Agora, ele tem que voltar para a Câmara esta semana, porque a semana que vem ele não será mais possível. Se for votado a semana que vem, nós
nós não sabemos se vai ter outra semana na Câmara para votar, né? Então, a importância desse projeto é realmente que hoje quem é pequeno não quer crescer. Isso que está acontecendo. Por que não quer crescer? Porque quando ele sai do super simples e entra no lucro presumido, ele leva um tranco da tributação. Para o comércio, tributa de 54% a mais. Para a indústria é de 40%, para os serviços é 35%. Então, ele não sai. O que ele faz? Ele abre outra pequena empresa no nome da tia, da avó, da sogra. E então, nós perdemos a possibilidade de regular esses pequenos que têm que crescer. Com o trabalho excepcional que foi feito no Ministério da Pequena e Microempresa pelo ex-ministro Afife, junto com o SEBRAE, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, foi obtida uma ideia que eu achei perfeitamente factível e interessante. Em vez desses degraus gigantescos que fazem que o pequeno não queira crescer, foi feita uma rampa. E essa rampa permite o pequeno crescer. Ele vai pagar os impostos, mas de forma suave. Isso é um incentivo para a manutenção dos impostos, é um incentivo para a regularização e é um incentivo para o pequeno querer se regularizar e se manter vivo. Esse é o momento que o Brasil precisa, não de dificultar o super simples, mas de ajudar o super simples, porque ajudando a aprovar essa lei, nós ajudamos mais de 10 milhões de pequenos empresários no país. Presidente Renan, os senhores agora percebam que Vossa Excelência está precisando votar, é isso? Então, nós vamos encerrar por aqui para que a votação possa ocorrer. Eu tinha que fazer essas considerações no meu horário de fala e se pudermos fazer a votação hoje, creio que é super simples, os milhares de pequenos empresários ficariam muito aliviados. Isso. Senhor presidente. Senador Eunício Oliveira. Eu acabo de entregar à mesa o calendário especial sobre o destaque que nós vamos fazer da fatia da questão da janela. Nós poderíamos fazer a votação hoje e Vossa Excelência poderia promulgar isso na manhã de amanhã, porque sexta-feira acaba o prazo de uma liminar que tem aí rodando e acho que seria de boa ouvinte a moralização da vida política brasileira através dessa PEC. Faremos isso e significa, na prática, nós criarmos um instrumento constitucional para evitar, estancar a deformação do processo político brasileiro, partidário especialmente. Sobre a mesa, requerimento que será lido. Eu peço aos senadores que não se ausentem. Nós ainda vamos ter votações importantíssimas. Requerimento. Requeremos calendário especial para a proposta de emenda à Constituição número 113 de 2015 e número 182 de 2007 na Câmara dos Deputados, que reforma as instituições político-eleitorais, alterando os artigos 14, 17, 57 e 61 da Constituição Federal e cria regras temporárias para vigorar no período de transição para o novo modelo, acrescentando o artigo 101 ao ato das disposições constitucionais transitórias, para que a matéria conste do dia de hoje. Assina senador Eunício, Cássio Cunha Lima, Omar Aziz, Wellington Fagundes, Randolfo Rodrigo e outros. É esse o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Requerimento de calendário especial. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, traga a matéria para que ela possa ser incluída no calendário especial que acabamos de votar.
Antes disso, nós vamos votar a proposta de emenda à Constituição, é o item 7 da pauta, número 99, do senador Aécio Neves e outros senadores, que altera o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal para dispor sobre a licença maternidade em caso de parto prematuro. A proposta foi incluída em ordem do dia conforme calendário especial aprovado pelo Senado. Discussão da proposta em primeiro turno. Eu concedo a palavra ao senador Aécio Neves, que é o primeiro subscritor da proposta de emenda à Constituição, que será apreciada nesta oportunidade. E peço aos senadores que venham ao plenário. Nós vamos ter importantes votações. Senador Eunício, nós estamos... Já está encaminhando, não? Nós estamos aguardando o senador Raimundo Lira, que pediu um tempo para elaborar as informações que faltam. Presidente, já são 19 horas. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadora Simone Tebet, relatora desta PEC, em pouquíssimos minutos eu tenho certeza que aqueles que se dispuserem a ouvir aqui essa, mais do que a defesa, porque talvez seja desnecessária, mas alguns esclarecimentos em relação às razões dessa PEC, tenho certeza que possibilitarão ao Senado Federal, por unanimidade, dar uma sinalização clara à sociedade brasileira da sua sensibilidade para com este tema tão caro a mães, pais, enfim, a milhões de famílias no país. Essa casa, senhor presidente, senhores senadores, se dedica cotidianamente à discussão de temas áridos, no campo financeiro, no campo tributário, no campo social e, por que não, sempre no campo político. Mas nesse momento, agora aproximando-se os festejos de fim de ano, momento em que o país vive uma quadra política extremamente conturbada, houve a oportunidade, a partir de uma decisão unânime, senador Magno Malta, da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, para a possibilidade de darmos às milhares de mães de prematuros que nascem a todo ano no país uma tranquilidade no momento em que suas vidas acabam se resumindo à luta pela vida dos seus filhos. Eu vivi essa experiência pessoal no ano passado e, a partir de contato com inúmeras mães, tive a iniciativa de, apoiado por elas, apresentar essa proposta, que é extremamente singela, senador Collor. Ela apenas permite que, no caso das mães de prematuros, que são obrigadas a estar na UTI com seus filhos durante um período muito mais longo do que aquele que é natural, o prazo da licença maternidade passe a contar após a alta desses seus filhos, desses bebês. Por uma simples razão, foram inúmeras as mães que me procuravam a partir dessa experiência que vivi, para dizer que estavam ali, perdiam o emprego, porque o prazo da licença maternidade expirava, obviamente entre o emprego e o cuidado ao seu filho, não há que se questionar qual era a opção da totalidade das mães, e mesmo na alta, o filho precisando, senador Garibaldi, de cuidados especiais, a mãe chegava em casa sem o seu emprego e, portanto, com um problema a mais para cuidar desse seu filho. A proposta que teve a relatoria extremamente sensível, competente da senadora Simone Tebet, permite que esse prazo, portanto, passe a ser contado após a alta das crianças. Houve uma ponderação dos líderes do governo e, em torno disso, nós nos dedicamos no dia de hoje a fazer o aprimoramento, com receio de que esse prazo pudesse, mesmo que raramente, passar de um prazo razoável. O que nós estabelecemos numa emenda de plenário que estou apresentando é que este prazo não poderá estender os 8 meses. Portanto, o prazo em que não seria descontado o tempo da licença maternidade será de, no máximo, 8 meses. Pode não ser o ideal, mas um avanço considerável, já que a grande maioria dos casos não ultrapassa esse período. A média talvez seja menos da metade disso. Portanto, com o acordo feito com as lideranças do governo e com o apoio já recebido na Comissão de Constituição e Justiça pela totalidade daqueles que lá se manifestaram sobre essa matéria, eu acredito, senador Renan Calheiros, que nós poderemos agora, antes do final do ano,
fazer um gesto também que mostra a sensibilidade dessa casa, composta também por inúmeras mulheres, porque a partir de agora, nesse caso específico da licença maternidade, até o limite de 8 meses, o prazo, portanto, passa a ser contado após a alta dos bebês. E ao final, senhor presidente, é a oportunidade de nós chamarmos a atenção para a gravidade hoje que a questão dos prematuros vive no país. Sem equipamento, sem pessoas qualificadas e treinadas na rede pública, a diferença entre o atendimento adequado e o não atendimento é simplesmente a diferença entre a vida e a morte. Portanto, é um estímulo a mais para que a rede pública se prepare, se qualifique e invista em equipamentos que possibilitem inúmeras, milhares de mães verem seus filhos nascidos prematuramente se sobreviverem com saúde e com qualidade de vida. Portanto, mais uma vez agradecendo ao plenário, esperando que os senadores possam aqui estar, porque é uma matéria que demanda quórum constitucional. Eu, em nome de todas essas mães, agradeço imensamente ao apoio que essa matéria teve até aqui e que acredito certamente terá na sequência dessa discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o senador Aécio Neves, o primeiro subscritor, e tenho a honra de conceder a palavra à senadora Simone Tebet, que é a relatora da matéria. Eu quero, desde logo, cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Simone. Essa é uma das mais importantes matérias que nós apreciamos nesse semestre. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente, e agradeço a Vossa Excelência e aos colegas senadores pela confiança em mim depositada. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero dizer que eu tive o privilégio de relatar na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, senador Randolph, uma PEC do senador Aécio Neves que altera o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal, que trata da licença maternidade de 120 dias, para que as nossas mães possam cuidar dos seus filhos em tempo integral. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias. Mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. A partir daí começa a contar os 120 dias. Diante da preocupação do governo com a questão financeira, com as contas previdenciárias, o senador Aécio Neves apresenta uma emenda agora de plenário que acato na integralidade, dizendo que, embora o tempo de licença maternidade só comece a contar a partir da saída do hospital, estabelece um prazo máximo de 240 dias, ou seja, 8 meses de internação, garantindo-se essa licença. Portanto, senadora Gleice, teremos aí um tempo máximo de 1 ano de licença maternidade. Quero deixar tranquilo os senhores senadores e as senhoras senadoras em relação ao custo deste projeto. Há uma estimativa de que os prematuros no Brasil são na ordem de 1 para cada 10 bebês que nascem, entre a 20ª e a 30ª semana. Mais ainda, que a média de internação de um prematuro não passa de 45 dias. Então, há um benefício social e humanitário que suplanta em muito qualquer tipo de discussão de gasto público, e nesse sentido nós temos que louvar e dizer que é mais do que meritório esta PEC. Eu peço o apoio dos senhores senadores, das senhoras senadoras, digo, enquanto recolhem a assinatura, que me sinto uma privilegiada por relatar esse projeto. Nós sabemos que a licença maternidade é um direito à mulher, mas muito mais do que isso, visa a segurança física e emocional do bebê. É nesses primeiros meses que ele tem o contato, o afeto, o amor da mãe. É neste primeiro momento em que essa interação se forma. No caso do prematuro, imagine uma mulher tendo seu filho internado por 3 meses, quando ele adquire o peso ideal, o tamanho ideal, quando ele resolve
os problemas por ter nascido antes do termo, pulmonares, digestivos, de hemorragia, quando ele está formado no peso de um bebê normal de 3,5 kg, essa mãe sai do hospital sabendo que teria apenas talvez 20 dias, 1 mês ou 2 meses de licença maternidade. Então, neste aspecto, eu parabenizo o senador Aécio, todos os que subscreveram, parabenizo a Comissão de Constituição e Justiça, que por unanimidade aprovaram esse projeto, e agradeço o governo federal, através do líder Pimentel, por ter entendido a importância e ter pesado que entre um custo financeiro e o avanço social e humanitário deste projeto, ficamos todos com o avanço humanitário e social desse projeto. Encerro as minhas palavras dizendo que ganhei, de todas as relatorias que tive, esta, sem dúvida nenhuma, senadora Aécio Neves, foi a que mais me tocou como mulher, como mãe, como cidadã. Obrigada pela honra que tive de relatar a sua PEC. E digo que ganhei um presente antecipado de Natal. Agora é hora, senhoras senadoras e senhores senadores, de nós darmos esse presente de Natal às futuras mães de prematuros deste país. Muito obrigada. Cumprimentamos a senadora Simone Tebet, que fez um brilhante trabalho como relatora dessa proposta de emenda à Constituição. Em discussão... Presidente, só para discutir rapidamente, encaminhar favoravelmente, ressaltando o papel da senadora Simone Tebet, né, do senador Aécio Neves, de todos aqueles que assinaram a emenda constitucional, e dizer da importância e de um passo importante que se dá na direção de fazer justiça social e dar esse tipo de tratamento à família brasileira. Portanto, o meu voto é sim, com toda satisfação, e tenho certeza que essa matéria será aprovada por unanimidade, senhor presidente. Em discussão, em votação, senador Garibaldi Alves. Senhor presidente, eu queria também trazer o meu apoio à emenda do senador Aécio Neves, que com grande sensibilidade trouxe à tona o problema vivido pelas mães de filhos prematuros. Não podemos deixar de reconhecer que essa emenda é altamente meritória. Ainda tentamos, junto ao senador Aécio Neves, apresentar uma emenda de interesse da Previdência Social, mas não foi possível conciliar os interesses, então eu queria aplaudir a emenda do senador Aécio Neves, o que ela representa para milhares de famílias que hoje enfrentam esse desafio do nascimento de filhos prematuros. Parabéns, senador. Presidente. Senador Randolph Rodrigues. Presidente, meus cumprimentos ao senador Aécio Neves, à senadora Simone Tebet pela relatoria. Esta proposta de emenda constitucional é um salto civilizatório nos direitos de mães, na ampliação do direito à licença maternidade para mães de prematuros. Quero lembrar, senhor presidente, que esta Casa e a Assembleia Legislativa de todo o país já aprovaram um conjunto de leis, de iniciativas de leis, que representam a garantia da tranquilidade do direito de amamentação para as mães. Veja, quero destacar que, por exemplo, na Assembleia Legislativa do meu estado, ainda em 2005, ainda em 2004, 2005, foi aprovado um projeto de ampliação da licença maternidade para 6 meses para as servidoras públicas. A mesma iniciativa de ampliação da licença maternidade ocorreu para trabalhadoras seletistas, um projeto, então, da senadora Patrícia Saboia. Essa iniciativa do senador Aécio Neves é uma das mais belas que nós vamos aprovar aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal, porque é um instrumento para garantir um direito que já é consagrado em um conjunto de países avançados do mundo. Na Suécia, na Alemanha, em Cuba, em um conjunto de países, o direito à licença maternidade é ampliado para 180 dias. Em especial, essa matéria
cuida daquelas mães que necessitam de uma atenção maior, mães e pais que necessitam destinar um tempo maior de atenção para crianças prematuras. Então, obviamente, o encaminhamento da votação é favorável e quero cumprimentar o senador Aécio pela iniciativa de uma das melhores matérias que já aprovamos aqui no Congresso Nacional. Senhor presidente. Senador José Pimentel. Senhor presidente, eu quero registrar a justeza do teor dessa emenda constitucional, parabenizar o senador Aécio Neves pela iniciativa e pelo acordo político em que a nossa relatora, a senadora Simone Tebet, terminou de registrar. Por isso, o governo vai encaminhar sim a essa matéria, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor presidente. Senador Garibaldi Alves. Senhor presidente, eu volto à tribuna porque cometi uma injustiça com a senadora Simone Tebet. Deixei de me referir ao seu grande trabalho como relatora com relação a essa matéria. Parabéns também à senadora Simone Tebet. Cumprimento, senador José Medeiros. Senhor presidente, quero também parabenizar o senador Aécio Neves, a senadora Simone Tebet pelo brilhante relatório e dizer, senhor presidente, que está sobejamente comprovado que o investimento na primeira infância e muito mais no caso desse projeto é de suma importância para o desenvolvimento da criança. E a proximidade com a mãe, então, nem se fala. Queria aproveitar o momento para lhe parabenizar e agradecer, porque Vossa Excelência também hoje deu uma excelente contribuição para a primeira infância no Brasil. E quero noticiar isso aqui, que Vossa Excelência autorizou para que venha a plenário a votação do marco legal da primeira infância. Isso é de suma importância para as crianças brasileiras e para investir nessa fase que é onde se forma as pilastras do futuro adulto. Meus parabéns. Nós é que cumprimentamos Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, pela brilhante, importante iniciativa. Senador Walter Pinheiro e líder Eunice Oliveira na sequência. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência até que abrisse o painel, que a gente podia, inclusive, ir fazendo esses encaminhamentos já com o painel aberto. Mas eu quero dar aqui, senhor presidente, meu testemunho de quem é avô de trigêmeos e trigêmeos que nasceram exatamente prematuros, senador Mauro. Os meus netos, senador Renan Calheiros, ficaram 70 dias na UTI. E mesmo depois dos 70 dias, o cuidado com prematuros e prematuros que ficaram 70 dias na UTI sempre exigem cuidados com a presença da mãe, senador Malton. E imagine uma mãe para dar conta de 3. Portanto, esse projeto é muito importante. Tinha que triplicar. Tinha que triplicar, inclusive, essa licença, com certeza. Na realidade, senadora Lides, há inclusive diversos casos na Justiça que magistrados já têm proferido sentenças no sentido de atender mães de gêmeos e trigêmeos, fazendo exatamente, em alguns casos, dobrando o prazo ou até triplicando o prazo, ampliando a licença. Portanto, nesse particular, eu quero aqui saudar a iniciativa do senador Aécio, exatamente porque é a compreensão das dificuldades que essas mães têm. Principalmente, senador Renan, nos dias de hoje, onde nós temos não só a presença das mães no mercado de trabalho, como também é o caso específico, senador Magno, do nosso estado, a Bahia. A Bahia é um dos estados da federação cujo índice de mães que são chefes de família, esse é o índice mais elevado do Brasil. A cidade de Salvador, Malta, é a cidade que tem o maior número de mães chefes de família, ou seja, mães que não só viraram mães solteiras ou até figuras que tiveram que assumir a liderança das suas casas. Então, portanto, é de suma importância ter esse tratamento para poder ampliar a cobertura, o carinho e o trato para com os filhos. Senador Eunice Oliveira. 10 milhões é muito, mas acho que não perde. Eu tenho esses dados, mas não está aqui agora. É bem residual, viu? Senador Eunice. Presidente, eu queria aproveitar essa oportunidade
para parabenizar o senador Aécio Neves pela iniciativa e parabenizar a nossa senadora, né, do Mato Grosso do Sul, a nossa querida Simone, né, que faz aqui um relatório de uma matéria que talvez seja uma das matérias mais importantes que nós estamos votando aqui nesse final de legislatura. Portanto, a posição do PMDB é favorável, parabenizando mais uma vez o senador Aécio Neves pela iniciativa e a senadora Simone Tebet, que teve aqui a iniciativa da relatoria de uma matéria tão importante para proteger crianças e proteger as mães brasileiras, principalmente as mais pobres, as mais carentes, que precisam e dependem da aprovação dessa matéria. Por isso, senhor presidente, o PMDB encaminha um voto favorável, convida os seus senadores e suas senadoras a vir ao plenário. Estamos num processo de votação nominal e, na sequência, nós vamos votar outra matéria importante, que é a questão da janela, para que Vossa Excelência possa promulgar amanhã e de vez moralizarmos a vida política brasileira nessa questão de transferência de partidos. Agradecemos a Vossa Excelência. As senadoras e senadores já podem votar. Senador Cássio Cunha Lima. Apenas para manifestar a posição, obviamente, favorável do PSDB. O PSDB vota sim. Cumprimento o senador Aécio Neves pela iniciativa sensível que terá impacto na vida de milhões de famílias brasileiras, ao tempo que também cumprimento a senadora Simone Tebet pela relatoria da matéria, que fará indiscutivelmente, pelos testemunhos que ouvimos aqui hoje e pelos retratos da vida cotidiana das mulheres brasileiras, a diferença com a aprovação dessa matéria. Parabéns ao senador Aécio, parabéns à senadora Simone. O PSDB vota sim, senhor presidente. Senador Petecão. Presidente, como nosso líder, presidente Omar, aí encontra-se aí ao lado de Vossa Excelência, aí na mesa, eu como vice-líder, queria encaminhar o voto sim, o PSD vota sim. Senhor presidente. Senadora Lídice da Mata. Senhor presidente, eu tinha pedido antes para me pronunciar, mas quero saudar a relatoria e também a autoria primeira do projeto da PEC, dizer da importância que é para as mulheres brasileiras poder ter esse prazo estendido. É um projeto, é uma PEC que o Senado dá um passo adiante em termos da garantia dos direitos da mulher, do cuidado com a primeira infância, e acho, portanto, muito importante que o PSB possa votar sim nessa matéria. O governo recomenda o voto sim, senhor presidente. O governo recomenda o voto sim. Senhor presidente, entendendo a relevância dessa matéria constitucional, nós não apenas aqui fazemos o nosso cumprimento ao senador Aécio Neves pela apresentação dessa proposta, mas também encaminhamos o voto favorável à apresentação de matéria tão importante, tão relevante para a saúde da mulher brasileira. Senhor presidente, como defensor da família nessa casa, eu realmente hoje estou muito feliz com esse projeto, essa PEC, do senador Aécio Neves, a quem eu parabenizo, e em nome de todas as famílias brasileiras, também a nossa relatora Simone Tebet, com muita satisfação que agora aquela mãe que sofre tanto com seu filho prematuro vai poder ter melhores condições para poder fazer com que essa criança sobreviva, porque vai estar com tranquilidade para poder cuidar do seu bebê. Então isso é muito importante, eu também encaminho o voto sim, senhor presidente. As senadoras e senadores já podem votar. PR também indica sim. Senador Wellington, PR orienta o voto sim. Senador Roberto Requião. Presidente, sem a menor sombra de dúvida, o meu voto é a favor do projeto. Eu estou impressionado. Esse projeto demonstra que o nosso companheiro, o senador Aécio Neves, também tem coração. Está sensibilizado com as crianças prematuras e as suas mães. E para quem não acredita nessa qualidade, nessa sensibilidade incrível do senador, está aqui no plenário agora esse projeto, que será aprovado sem dúvida por unanimidade no Senado. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Simone Apenas para Tebet, dizer que é relatora aqui ao senador Requião, nosso companheiro de bancada,
que eu sonho com um dia, assim que sairmos dessa crise econômica, senador, que esta casa, através da bancada feminina, apresente uma PEC garantindo pelo menos um mês de licença à paternidade. Presidente Renan, apenas para agradecer de forma especial o último voto que acabamos de receber e para reiterar que, apesar do voto favorável do senador Requião, o projeto é muito bom, o projeto é meritório e dessa vez o senador Requião acertou. Portanto, quero aqui registrar. Presidente, rede caminha sim, presidente. O Rede encaminha o voto sim. As senadoras e senadores já podem votar. Eu faço um apelo aos senadores e às senadoras que estão em outras dependências da casa, que venham ao plenário. Nós vamos ter ainda importantes votações nominais. Senador Fernando Collor. O PTB encaminha o voto sim, senhor presidente. PTB encaminha o voto sim. Tá. Faz um apelo aos senadores que venham ao plenário. PPS sim. PPS encaminha o voto sim. Senador Renan, em nome da primeira-dama, Benedito de